sobre a disciplina de artes que vocês iniciaram com a professora do ano passado. Ela deve ter abordado, ter falado com vocês um pouco sobre o que é arte, qual a importância que a arte ela tem na nossa vida. E vocês devem ter percebido que arte, né, a partir do sexto ano, não é uma disciplina que a gente pinta, a gente vai ficar fazendo desenhos, não. A gente realmente vai se dedicar mais à arte nesse a partir do sexto ano até o terceiro ano do ensino médio. Vocês vão ver que a arte ela vai ser uma disciplina como outra, porque a disciplina de artes a gente vai estudar não apenas a parte então de uma arte visual. A gente vai estudar também que a arte não é apenas desenho. A arte é uma disciplina que vai nos ajudar a compreender a nossa própria vida. É como português, como matemática. E cada disciplina nós sabemos que ela tem a sua importância. Assim como história, assim como geografia, assim como português. E a arte, a gente vai observar aí que se eu perguntar a vocês o que é arte, existem várias definições. São várias respostas que são possíveis. E todas vão estar incorretas? Claro que vão estar corretas, porque a forma que a gente define o que é arte, ela vai depender do nosso conhecimento que a gente tem, da nossa própria vontade e do nosso conhecimento. Nós vamos ver aí, por exemplo, que são várias respostas possíveis que vão aparecerem, que ela vai depender do sentimento, da criatividade de cada um, do nosso talento, da nossa inspiração, do valor que cada um de vocês tem. Então nós podemos definir arte da forma que a gente quiser. Eu posso dizer que arte é um conhecimento, que arte é uma disciplina, que a arte são pinturas, que a arte também é uma escultura, que a arte é uma TV, é um cinema, é tudo aquilo que faz com que a gente conheça. Então a gente vai observar aí, eu coloquei então a definição de arte bem pequenininha, não vou falar toda porque é muito grande, mas eu vou resumi-la para que a gente consiga compreender melhor. A arte é uma palavra de origem latina, desde os romanos, que a arte... Tem alguém tentando entrar. A arte, pessoal, a gente vai observar, quando a gente fala de arte, a arte ela é o quê? Significa habilidade. É uma habilidade que nós desenvolvemos. Então, sempre que a gente tem uma habilidade, e essa habilidade ela é colocada em prática, seja a gente transformando, fazendo um objeto, nós vamos dizer que essa nossa habilidade é uma arte. É uma técnica, é uma habilidade que nós temos. E a gente vai dizer que através dessa arte, dessa habilidade que nós temos, que nós podemos expressar as nossas emoções. Vamos dizer que alguém na turma de vocês sabe cantar. Ela tem uma habilidade. E através da habilidade que essa pessoa tem, ela vai o quê? Vai se manifestar. Ela vai expressar a opinião que ela tem. Então a gente vai dizer que a arte é uma forma que todo ser humano vai encontrar para expressar a sua emoção, a sua história, a sua cultura, o seu valor. Então, para a gente entender, a arte é uma disciplina onde o ser é arte, então a gente pode dizer humano, pode resumir. A arte é toda forma que o ser humano encontra para expressar as suas emoções, a sua história, a sua cultura e os seus valores. Pode ser através da música, pode ser através de um desenho, pode ser através de um vídeo, de uma TV, ou de um filme, ou de uma série. Minha gente, tem coisa melhor do que na quarentena a gente assistir série? Não tem. Que a Netflix eu tô quase batendo recorde já, viu? Não aguento mais não. Né? E também... melhor, né? Já que a gente tem que também conversar um pouco, né? Vamos dizer que tem até uma Netflix, que ela tem mais coisa do que a Netflix mesmo, um aplicativo que é chamado de Pobreflix. Minha gente, você não paga nada, tem mais coisa do que a Netflix, eu pago, mas estou já cancelando. E tem tudo, mas é ótimo. Então a gente vê que assistir, que filmes é uma cultura, né? Nós vamos ver que filme, que séries, que desenhos, que pinturas são então formas que as pessoas encontram
para expressarem as suas emoções e a sua opinião. Então, tudo que existe ao nosso redor, que é feito pelo homem para expressar a sua opinião, é considerado, então, uma arte. Nós vamos dizer que a arte é uma criação humana, não é? O animal não faz arte, nós fazemos. E a arte, ela pode aparecer através de quê? De uma arte plástica, de uma música, de um cinema, de um teatro, de uma dança ou de uma arquitetura. E a gente vai dizer, então, de que forma é que a arte ela pode ser percebida por nós? Ela pode ser vista com nossos olhos, ela pode ser ouvida quando é uma música, ou então ela pode ser uma mistura de imagens com áudio, que é um que nós chamamos de audiovisual. Por exemplo, vamos supor então aí, deixa eu ver, um filme, uma novela, um seriado. A gente vai dizer então que é uma expressão audiovisual, não é? Nós vamos dizer, a arte, ela transforma o ser humano? Claro que transforma. Quando a gente cria algo, nós vamos dizer que esse objeto ele vai nos transformar, porque ele vai mudar a nossa forma de pensar. Então a arte, ela tem uma importância muito grande de transformar a vida das pessoas, seja através do teatro, do cinema, de filmes, certo? De pinturas, da dança. E a gente vai observar então, por que estudar arte? Nós vamos dizer que estudar arte, nós estudamos arte para se tornar o quê? Pessoas críticas, pessoas que realmente saibam perceber e refletir sobre tudo que existe ao nosso redor. Nós não estudamos arte apenas porque é uma disciplina que a gente desenha. Claro que a gente vai desenhar, porque arte também é isso. Mas a gente sabe que uma pessoa que ela conhece arte, também ela tem uma consciência artística muito grande, onde ela vê um objeto de arte, ela vai saber a qual sociedade pertenciam, como é que eles viviam. Nós vamos dizer, quem é que faz arte? Um artista. Nós vamos dizer que o artista é toda pessoa então que cria objetos. E esses objetos podem ser objetos utilitários que a gente usa no nosso dia a dia, pode ser um filme, pode ser uma série, tudo que nós criamos pode ser considerado então um objeto, e quem cria esses objetos é um artista. Nós vamos dizer, a arquitetura é um tipo de arte. Nós temos a escultura, que é a transformação da matéria em objetos. Não é? Pode ser através de uma madeira, de um barro, de um ferro, de uma mármore. Também é uma escultura. Nós temos a pintura, também é uma expressão artística. Nós temos objetos ou artes menores, que são esses objetos como feitos de cerâmica. Também são considerados, então, manifestação artística. E agora, a gente vai começar realmente a falar sobre o nosso conteúdo de artes, que é o primeiro conteúdo que a gente vai falar, que é falando então sobre artes visuais. E o que são artes visuais? A arte visual é tudo aquilo que nós conseguimos perceber ao nosso redor. É mais ou menos como aquela paisagem que você estuda em geografia. Tudo que a gente vê ao nosso redor é uma paisagem. E a gente vai delimitar nesse campo as chamadas artes visuais. O que é uma arte visual? Uma arte visual vai ser então uma arte que ela então vai ter qual objetivo? A arte visual é um tipo de arte onde ela vai ter uma representação visual. É tudo aquilo que nós conseguimos perceber. É tudo aquilo que nós conseguimos então perceber que existe ao nosso redor. Ou seja, é uma área que abrange qualquer forma de representação visual. Ou seja, qualquer tipo de arte que nós conseguimos ver vai ser então chamado de arte visual. Pode ser uma pintura, uma escultura, um desenho, uma arquitetura, um artesanato, uma fotografia, pode ser o cinema, pode ser um design, uma arte urbana, entre outros. Então a gente vê que hoje também existe muita arte visual também, todo tipo de arte que nós conseguimos ver. Por isso que é chamado de arte visual, que lembra de visão, que lembra ver. E o importante é que a gente observe que essa arte visual ela está tão moderna e tão evoluída
que hoje nós podemos utilizar arte visual utilizando programas de computadores, que são os softwares. Os softwares, nós vamos ter o software, né? Nós vamos ter, por exemplo, o software, nós vamos ter o web art. Hoje nós podemos, por exemplo, visitar museus internacionais utilizando aplicativos que nós vamos utilizar também na disciplina de arte. E a gente vai observar então que o que eu coloquei de azul, a partir de agora até o final do slide, que falta bem pouquinho, nós vamos observar é o que vai cair então na atividade de vocês. Primeiro, quando a gente fala de arte, nós temos que se lembrar o mundo da arte, ele é concreto, ou seja, é aquilo que nós conseguimos então observar, é aquilo que nós conseguimos apreciar ao nosso redor. Então, aquilo que nós conseguimos observar que existe ao nosso redor é considerado o mundo da arte. E esse mundo da arte, nós vamos dizer que ele é concreto, ele pode ser observado e ele também pode ser apreciado. Quando a gente vai ao museu, quando a gente vê uma arquitetura, quando a gente vê um desenho, quando a gente pode ver, então, objetos que foram criados e pertenceram à arte de um determinado povo, a gente pode dizer que o mundo da arte é um mundo concreto. O concreto quer dizer o quê? Que a gente vê, que a gente observa, que a gente pode apreciar. E a gente vai dizer que através da arte, quando nós estudamos arte, nós vamos desenvolver o que nós chamamos de experiência artística. E o que é uma experiência artística? Nós vamos desenvolver a nossa imaginação e a nossa criatividade. Por exemplo, se eu não me engano, é a primeira ou a segunda questão vai estar lá perguntando: o que é a experiência artística? A experiência artística é quando você estuda a arte e você vai desenvolver tanto a sua imaginação como também a sua criatividade. E assim você vai aprender a respeitar as outras culturas, as outras religiões, os outros tipos de artes também que são colocados em práticas em outra sociedade. Por isso que a gente vê que a arte é uma disciplina muito importante para a nossa vida, porque a gente estudando arte, nós vamos desenvolver a experiência artística e ao mesmo tempo vamos desenvolver a nossa imaginação e também a nossa criatividade. A gente vai dizer que a função da arte não é apenas mostrar a realidade, vamos dizer assim, mostrar um país da forma que ele realmente é, mas a gente vai dizer que existe o quê? A função da arte é mostrar uma representação da realidade. Ou seja, cada artista ele vai ter uma visão diferente da forma que ele vai expressar e representar uma sociedade, certo? A gente vai dizer, para que a arte exista, é necessário 3 elementos. Nós temos o artista, o observador e temos também a obra de arte. Ou seja, toda vez que a gente vai observar a arte, nós vamos ver que primeiro tem que ter um artista. Esse artista, que é aquele que faz objetos que eu falei, ele vai criar uma obra de arte. Mas não adianta existir apenas o artista, a obra de arte. É necessário que exista também um observador, que somos nós, que observamos, que vamos tentar compreender determinados tipos de artes, não é? Então a gente vê aí, são 3 elementos importantes para desenvolver então a arte. Nós temos então aí o artista, a obra de arte e temos também o observador, que é alguém que vai observar então esse tipo de arte que existe e que a gente consegue então observar. Nós temos aí então, pessoal, o que nós chamamos de diferença entre imagem e representação imagética. Como é que a gente vai diferenciar esses 2 tipos que vai ter lá na atividade? Primeiro, a imagem é tudo que os nossos olhos, que os nossos sentidos conseguem perceber ao nosso redor. Pode ser, vamos dizer que a imagem pode ser a nossa casa, uma imagem da nossa rua, de uma praça, de um mercado que existe próximo. Então, tudo que existe ao nosso redor é uma imagem. Só que também, além das imagens, que é tudo que nós conseguimos então ver, nós vamos dizer o quê? Nós vamos dizer também que existem as imagens, que é a representação imagética. O que é
O que é uma representação imagética? São imagens carregadas de organização e de um valor artístico. Ou seja, é uma imagem que ela tem um valor artístico. Eu não vou dizer que minha casa ela tem um valor artístico, não é? É uma construção. Mas a gente vai dizer, nós temos que diferenciar uma imagem de uma representação imagética. E o que é uma representação imagética? É uma imagem que ela tem um valor artístico. E a gente sabe diferenciar uma imagem normal de uma representação. Porque toda representação ela é feita com sentimentos. Então a gente vai dizer que existem museus, existem pinturas, a escultura, uma gravura, que um filme. Todas essas figuras então aí, elas podem ser chamadas então de... São imagens, mas elas têm um valor artístico. Então elas são o quê? São representações imagéticas. Então, essas representações imagéticas são imagens que elas vão ter um valor artístico, certo? Então, quando tiver lá na questão, na atividade, perguntando, diferencie o que é imagem e representação imagética. Imagem é tudo aquilo que nós conseguimos perceber ao nosso redor. Pode ser nossa casa, pode ser um supermercado, pode ser uma loja, pode ser a rua, pode ser então uma praça. E uma representação imagética é uma imagem que ela tem um valor artístico, que é uma pintura, uma escultura, uma gravura e um filme. E a gente vai dizer, aonde é que nós conseguimos ver essas imagens, essas representações imagéticas? Ou seja, aonde é que nós conseguimos ver, de uma forma mais clara, imagens que são criadas com o sentido de artístico? Nós vamos dizer que são através do cinema, da TV, do computador, da internet, ou seja, dos nossos meios de comunicação mais atuais. E a gente vai observar então que essa imagem e a representação são semelhantes, porque elas têm uma linguagem audiovisual, tanto o vídeo, né, como tanto a imagem como também o áudio, mas a gente vai observar que os meios de comunicação hoje eles vão nos transmitirem o quê? As representações artísticas, que nós podemos chamar ou representação artística, ou podemos também chamar de representações imagéticas, que são imagens que têm um valor artístico. E a gente vê que os meios de comunicação têm várias representações imagéticas ou representações artísticas. Novelas, seriados, filmes e também desenhos animados. Ok? Para finalizar então a nossa aula, nós temos a manifestação artística. O que é essa manifestação artística? Tanto pode ser através de imagens, como filmes, novelas, como também vamos ter as publicações gráficas, que são jornais, revistas e livros e outdoors também, panfletos. A gente vê que também são publicações gráficas. Deixa eu ver se eu consigo voltar para a gente conversar um pouquinho. Pronto, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo não compartilhar. Pronto. Pronto, pessoal. Então vamos lá então. Vejam aí. Vocês compreenderam? Ficaram com alguma dúvida? Qual foi a dúvida que vocês tiveram? Vamos? E aí, pessoal? Ninguém teve dúvida nenhuma? Eita, que bom, minha gente. Ninguém teve dúvida, sei não, viu? Pronto, pessoal. Então, todo mundo conseguiu compreender o que é arte. Todo mundo compreendeu que o que é uma arte visual, que é tudo aquilo que nós conseguimos ver ao nosso redor e que também é arte. Não é tudo que a gente vê ao nosso redor que também é considerado arte, não. E a gente vai diferenciar que a arte visual é todo tipo de arte que nós conseguimos ver. Pode ser uma arquitetura, uma escultura, pode ser um desenho, não é? É aquilo que nós estamos conseguindo ver. Por isso que é chamado de arte visual. E a gente viu que para existir arte, que a arte ela é o quê? É tudo que a humanidade faz para expressar a sua opinião. Nós vimos também que
A arte é agente estudado para desenvolver a experiência artística. E por que é importante desenvolver a experiência artística? Para desenvolver a nossa criatividade e a nossa imaginação. Todo mundo compreendeu isso, não foi? Para que exista arte, é necessário 3 elementos. Quais são os 3 elementos da arte? O artista, a obra de arte e vamos ter o outro que vai ser o observador, certo? Existem 2 tipos também de diferenciar as imagens artísticas. Uma imagem e temos uma representação imagética ou uma representação artística, mais fácil. Qual é a diferença de uma imagem para uma representação artística? Uma imagem é aquilo que existe ao nosso redor. E uma representação artística ou imagética é uma representação que é uma imagem que tem um valor artístico. Pode ser, essa representação artística pode ser uma pintura, uma escultura, uma gravura, certo? Então, pessoal, é isso que a gente vai iniciar em artes. Eu vou colocar uma atividade. Nessa atividade tem um texto para ajudar vocês a responderem a atividade, ok? Qualquer dúvida pode entrar em contato.